Boa tarde, pessoal. É um prazer para a gente estar aqui, né? Acho que para mim é uma alegria muito grande. Como a Elana disse, eu trabalhei com ela aí de 2017 até fim de 2019 e foi um aprendizado gigante estar um pouco mais envolvido na área de educação. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje à tarde, compartilhando um pouquinho dessa área que eu entendi ser o meu ministério, que eu tenho entendido e estudado um pouquinho do que eu posso fazer. Então, meu nome é Daniel, eu tenho 34 anos, eu sou formado em propaganda e marketing. Hoje eu curso teologia pela Fabapar, né? Já fiz também um seminário de música sacra, num seminário teológico aqui de São Paulo. Nasci e cresci na Pibipenha, casei lá, eu sou casado com a Elisa há 8 anos. Então, a minha vida de aprendizado de igreja se deu na Pibipenha. E hoje é um prazer, um privilégio poder trabalhar na igreja, né? E exercer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A Tami vai se apresentar um pouco. Olá, queridos, é um prazer, como o Dani disse, estar com vocês aqui hoje. Eu sou a Tamires, eu tenho 28 anos, eu sou formada em Publicidade e Propaganda e curso 2º ano de Educação Cristã pelo SEC. Então, como o Dani disse, é um prazer, também sou cria de Pibipenha, como a gente fala. Trabalho diretamente no Ministério de Educação Cristã há um tempo, mas como funcionária da igreja há 7 anos, quase, muito tempo. Então, desenvolvi ali. A gente entende o nosso chamado, mas trabalhando na obra a gente tem um direcionamento muito maior do que a gente quer fazer. Então, educação cristã é uma coisa que aquece meu coração, que faz eu querer sempre evoluir nessa área e por isso me aperfeiçoar cada vez mais. E tem sido muito legal conseguir unir a minha primeira formação com essa segunda formação e expandir o reino de Deus aqui na Terra, ser um instrumento para expandir o reino de Deus aqui na Terra. Então, vamos lá, o Dani vai começar com a gente hoje e espero que seja um momento de muito proveito para vocês. Estaremos aqui para qualquer dúvida. Isso aí, pessoal. Então, a gente vai começar a nossa palestra aqui. Peraí, vocês estão vendo aí certinho? A gente vai falar um pouquinho, então, de comunicação e dos primeiros passos para uma comunicação assertiva aí na sua igreja, no seu ministério. A gente vai falar muito aí da comunicação, mas, lógico, sempre pensando e entendendo a realidade que você está inserido, né? Talvez a sua igreja já tenha uma área de comunicação funcionando, talvez não tenha, e você aí enquanto educador, vai ser o responsável por dar esse passo na igreja. Então, a gente está aqui um pouquinho para conversar mesmo, a Tami, do que a gente tem vivido no nosso dia a dia, do que a gente aprendeu esses anos, inclusive trabalhando na área de educação cristã junto com a Elana, que é um super aprendizado e privilégio. A gente vai conversar hoje sobre 4 pontos da educação: a importância da comunicação, o público-alvo, como que a gente pode conhecer o nosso público, a área de comunicação e também um pouquinho de conteúdo, e aí, então, né, o tema desse simpósio, inovação e a educação cristã. Né, o tema do nosso encontro, então, é cultura de inovação, e lá no primeiro parágrafo do texto do e-book que vocês receberam, não sei quem, eu vi que vocês receberam aí agora, né, depois do período da manhã, não sei quem já teve a oportunidade de dar uma olhadinha, mas lá o primeiro parágrafo do e-book, ele diz assim: todo educador cristão procura criar meios mais eficientes para ensinar. Para isso, desenvolve programas e processos com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas para Cristo e envolvê-las em um discipulado assertivo e transformador. E que cultura de inovação no ambiente da educação cristã, ela pode ser definida como hábitos, valor e comportamentos contínuos que promovem a criatividade e apoiam a geração de ideias, buscando aprimorar o ensino da palavra de Deus, ampliar o seu alcance e valorizar a equipe
e otimizar os recursos. Mas o que a cultura de inovação tem a ver com a comunicação? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Quando a Elana fez esse convite para a gente, falou do tema do simpósio, eu fiquei pensando o que a cultura de inovação dentro da educação cristã tem a ver com comunicação. E aí me veio à mente o texto de Lucas, dos versículos 20, capítulo 14, os versículos 28 a 31, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa passagem do Evangelho de Lucas, a gente vê uma fala de Jesus sobre ensinando critérios para como as pessoas se tornassem seguidoras de Jesus. Vejam que desde lá Jesus estava buscando seguidores, né? Seguidores é algo que a gente ouve muito hoje em dia. Então Jesus já estava buscando seus seguidores lá atrás. E aí, entre padrões, comportamentos, Jesus está enfatizando a importância da gente se programar e da gente planejar ações. Jesus diz que é sábio conhecer a estratégia, o ambiente, os problemas, os materiais que a gente tem, os insumos, antes de iniciar qualquer projeto. Ele fala, inclusive, que um ato, né, que a gente tenha, sem pensar direito, pode gerar muitos problemas. E aí, para responder, então, que cultura de inovação e comunicação tem a ver, veio à minha mente esse conselho sobre a necessidade, esse conselho de Jesus sobre a necessidade da gente planejar e da gente se preparar melhor. E eu acho que todos nós estamos aqui hoje nesse simpósio porque a gente quer se preparar melhor, né? Que a gente quer dar o nosso melhor na obra de Jesus. E a cultura de inovação, ela nos dá muitos benefícios para as nossas atividades aí no seu Ministério de Educação. E o que eu queria dizer é que a comunicação pode e deve estar envolvida em tudo isso. Porque hoje a comunicação, ela vai muito além do que a gente estava acostumado por anos, né? Eu cresci na igreja, então a comunicação do cartaz, a comunicação do banner, a comunicação do folheto, a comunicação do boletim sendo entregue ali aos domingos. Por anos a gente teve só essa comunicação. E hoje em dia a gente tem uma oportunidade de tantos canais, né? Uma gama de tantos canais. E comunicar só por comunicar, fazer um boletim só por fazer o boletim, fazer um post na sua rede social só por fazer o post, não vale de nada. O que a gente tem que ter em mente é que comunicação, ela pode ser uma ferramenta, ela deve ser uma ferramenta de transformação de vidas, porque a gente está comunicando o evangelho, né? A gente tem a melhor boa notícia, a melhor história para se contar, e por que não fazer isso de uma maneira muito bem feita, né? E aí a gente pode entender comunicação, e eu comecei a trabalhar na PIBpenha só na área de comunicação, né? Depois que eu deixei de ser assistente da Elana, no fim de 2019, mais ou menos. E eu tenho entendido, estudado e lido muito sobre essa área, que a gente pode trabalhar trabalhar a comunicação como dois pilares aí, né? Eu acho que o nosso primeiro pilar é entender que a comunicação é uma forma da gente cumprir o nosso ID. A Bíblia nos conta lá em Êxodo 31:18, que Deus usou o próprio dedo para escrever nas tábuas de pedra, né? Os mandamentos para o povo de Israel. E esses mandamentos têm aí se propagado pelo mundo inteiro até hoje, né? Até ontem, uma amiga nossa da igreja mandou num grupo um meme, né, dizendo que lá as tábuas com os 10 mandamentos foi o primeiro tablet da história, né, que a pessoa escreveu ali
e foi o primeiro tablet da história. E essa mensagem ela tem sido propagada até hoje, os 10 mandamentos, a mensagem da Bíblia, a palavra de Deus, segue mais viva do que nunca. E a tecnologia, em todas as suas milhares de formas hoje que a gente tem, seja imprimindo um panfleto, um cartaz nas redes sociais, tendo um podcast, ela tem sido muito usada para a gente continuar essa missão que nos foi dada lá em Mateus 28, que é anunciar o reino de Deus. Né? Jesus usou todas as ferramentas que ele tinha à disposição na época para pregar, para contar as parábolas, para falar para todo mundo. E aí eu fico pensando o que Jesus faria hoje em dia? Será que ele faria hoje em dia para pregar para as pessoas? Né? Será que ele ia ter um perfil no Instagram, um podcast lá no Spotify para falar sobre as parábolas? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso para entender que a gente pode usar tudo que a gente tem à nossa disposição para propagar a mensagem, né? Para propagar a mensagem do Evangelho. Eu acho que o nosso grande desafio nos últimos dias, que tem tanta informação, né, um excesso de informação, a nossa cabeça fica acelerada com tanta informação, ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente não sai da frente do computador e do celular, o nosso grande desafio é ser relevante, né? E eu ouvi também essa semana numa palestra sobre comunicação, uma pessoa dizendo que o evangelho ele já é relevante por si só, né? A gente não tem que tornar o evangelho relevante, mas a gente tem que fazer o nosso melhor, usando tudo o que a gente tem à nossa disposição para a gente ser relevante através do evangelho, para que o nosso trabalho na área de educação, na área de comunicação, no nosso trabalho que não seja na igreja, seja um ato de adoração, né? Então, o nosso ID, trabalhando na área de educação ou comunicação, ele deve servir para que a gente anuncie o reino de Deus com o que a gente tem. Tem uma frase de um autor americano, ele escreveu um livro que, né, em português, é Repensando a Comunicação, uma frase que fala assim: a igreja deve ser uma plataforma de resposta contínua do nosso amor a Deus e do nosso amor aos outros. É uma frase de Phil Bowden. O online ele é uma realidade nas nossas igrejas, né? Ainda mais nesse tempo, repito o que eu disse. Mas a gente tem que pensar no online como mais um ambiente que a igreja precisa estar presente, como mais uma plataforma de resposta do amor de Deus para as pessoas, né? Não uma igreja online e uma igreja fixa, mas sim o online ser mais um ambiente de plataforma para a educação cristã, para a igreja estar presente. Né? E uma outra coisa que eu acho que a gente precisa ter em nossa mente, na nossa mente, quando a gente fala de educação, é missão. Que a comunicação ela é um facilitador para a missão que a gente recebeu de anunciar o reino de Deus. Né? A gente entende que a comunicação ela é essa ferramenta para a missão como um agente de relações para conectar pessoas, para propagar o evangelho, para fomentar impacto social, para incentivar a ação, a participação das pessoas. A comunicação é missão e ela deve fazer sentido para a gente também tornar possível a missão da nossa igreja, a missão da sua área de educação cristã. A gente precisa entender a comunicação, e eu vou reforçar muito isso aqui, talvez até pareça que eu estou só falando isso, mas muito mais do que fazer só um banner, só uma arte, do que só divulgar um evento, como a gente fez por muito tempo. A comunicação ela deve ser parte da nossa missão, da nossa filosofia de ministério, né? A gente tem que fazer a comunicação da melhor notícia que a gente tem, né? Que é Jesus Cristo, que é o amor dele pelas pessoas. E para fazer a comunicação, para que isso aconteça, a gente precisa conhecer o nosso público. E aí você pode pensar assim: ah, mas eu conheço, né? Eu sou educador cristão, educadora cristã aqui na minha igreja, eu conheço com quem eu estou lidando, eu sou pastor da igreja, eu sei aqui o meu rebanho, as minhas ovelhas, mas a gente precisa entender um pouco melhor, porque hoje o público muda muito rápido, a tecnologia muda muito rápido, e a gente precisa entender como falar com o nosso público. E aí eu vou passar a palavra para a Tami, para ela falar um pouquinho, então, de público-alvo. Obrigada, Dani. Público-alvo e personas, que são os termos que hoje em dia estão muito conhecidos,
Eu acredito que eles são fundamentais para vocês entenderem todo o resto, para a comunicação ser assertiva de alguma forma. Então, se a gente parar para analisar, ele é aqui, ó, o que firma tudo. Então, o que é público-alvo e o que são personas? O público-alvo, ele é um grupo de pessoas que compartilham de traços semelhantes, que têm características em comum. Por exemplo, homem de 30, 40 anos, superior completo. Ok, temos aqui pessoas com traços em comum, vamos supor que moram em São Paulo e são cristãos. Então, esse aqui é um traço que a gente tem em comum entre várias pessoas, certo? Ótimo. Ele vai ajudar muito a gente quando a gente for fazer conteúdo, quando a gente for fazer programação para a nossa igreja, pregação, enfim, muitas coisas vocês vão ver ao decorrer. E temos as personas, que eu considero o mais importante para o que a gente vai utilizar aqui, pelo que a gente mais usa nas nossas igrejas. O que são personas? É a representação de quem é o seu público-alvo. Então, é a pessoa dentro do seu público-alvo. Porque o público-alvo são várias pessoas. A persona é uma pessoa, né? Então, se você consegue definir exatamente quem são as suas personas, você consegue, com certeza, ter um resultado muito legal quando você consegue se comunicar assertivamente com ela, né? Então, como eu disse, a pessoa é o indivíduo dentro do público-alvo. E tem coisas muito interessantes que você deve descobrir das pessoas para que você consiga atingir a comunicação ideal. Por exemplo, nome, idade, profissão, o que ela gosta de fazer, qual o anseio de vida dela e aqui o mais importante, qual é o problema dela. A gente vai ter que focar no problema dessa vez. Eu sei que a gente sempre ouve aquela história, vamos focar no que é bom, mas nesse caso a gente vai ter que focar no problema. Porque o que acontece? Vamos lá, a gente já tem aqui a primeira coisa que é o público-alvo definido, né? Então, você na sua igreja, você vai descobrir, daqui a pouco eu vou ensinar uma ferramenta que você vai conseguir descobrir quem são as suas personas e seu público-alvo. E aí você tem muitas informações sobre isso. Dani, passa para mim, por favor, o slide. E uma ferramenta que a gente pode fazer para identificar quem são as nossas personas chama mapa de empatia. Esse mapa de empatia, você consegue detalhar a personalidade do seu público e compreendê-la melhor. O mapa de empatia faz 6 perguntas que são cruciais para você identificar seu público e, assim, conhecer seus sentimentos, dores e necessidades. Quando eu disse que a gente tinha que focar no problema, é a realidade. Por quê? Eu vou falar aqui para vocês. Porque assim, ó, quando a gente for trabalhar com conteúdo, que o Dani vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, a gente precisa ter uma comunicação muito assertiva, um conteúdo muito assertivo. Então, como que a gente vai criar isso se a gente não sabe nada sobre o nosso público? Ter um conteúdo bom não necessariamente é efetivo para aquele tipo de pessoa, para aquele público da sua igreja. Não é o que a sua igreja quer ouvir. Então, esse posicionamento é muito interessante. Então, as 6 perguntas que são mais importantes para você conseguir fazer esse mapa de empatia, olha só que interessante. O que pensa e o que sente, o que escuta, o que ela faz e fala, o que vê, quais são as redes sociais que eles mais acompanham, quais são as dores delas e quais são os seus ganhos. Quando você tem essa resposta sobre todas essas coisas, olha só como ela te leva para caminhos completamente diferentes. Quando a gente sabe, vamos supor, você descobriu qual é o seu público e descobriu quais são as suas pessoas. E aí você descobriu que na sua igreja a maioria são mulheres de 20 a 30 anos que adora praticar esportes, que usa muito Facebook e Instagram, adora ouvir Spotify, podcast, só que ela tem muito problema de ansiedade, muito, de disciplina espiritual e de mentira, vamos supor. Olha quanta coisa você já descobriu da sua persona. Então, você viu ali que tem
A maioria das pessoas tem esse público, tem essas dores. Então, por isso que eu digo que nessa hora a gente vai focar no problema. Quando você for desenvolver um conteúdo para isso, você já tem a chave do que você precisa falar, do que aquela pessoa que está lá do outro lado da tela precisa ouvir. Então, beleza, cheguei aqui, preciso desenvolver um conteúdo para mim aqui, para as redes sociais da minha igreja. Do que eu vou falar? Gente, quem trabalha com conteúdo sabe que isso é muito difícil, porque tem uma hora que dá bloqueio criativo. Você não sabe mais onde tirar coisa. Então, é por isso que isso é tão importante. Então, agora eu sei que se eu falar sobre ansiedade, eu vou atingir muitas pessoas do meu público. Se eu tiver uma série de mensagens no meu Instagram de devocionais sobre disciplinas espirituais, eu vou atingir muita gente com o meu público. Se eu tiver um podcast sobre mentiras, o meu público também vai ouvir. Então, eu atinjo ele assertivamente. Por quê? Porque eu reconheço o meu público. Eu sei com quem eu estou falando e sobre o que eu preciso falar. Como eu disse, às vezes tem muitos conteúdos que são muito legais e muito interessantes ao nosso olhar, porque a gente olha sobre a nossa perspectiva. Quando a gente faz esse mapa de empatia, a gente vê sobre a perspectiva do outro. A gente se coloca no lugar do outro. E a gente descobre coisas que nós não saberíamos se nós não perguntássemos, de alguma forma. Então, é muito interessante a gente ter esse primeiro norte. Primeiro, reconhecer meu público-alvo, reconhecer minhas personas e criar o meu mapa de empatia com o público da minha igreja. Outra coisa que é legal também, que vai facilitar. Eu sei que meu público adora esportes. Descobri isso aqui, que eles adoram esportes. O que a gente acha de fazer um aulão, combinar um aulão de esporte, chamar um professor de educação física e aí ali a gente super fazer uma aula. E aí essas pessoas que gostam de esporte chamam o pessoal da academia, chamam o pessoal da corrida. E isso, olha como vai além. É como o Dani disse, as redes sociais, hoje em dia, a comunicação, ele é um campo missionário. Então, você vai atingindo pessoas. E ali, como a gente diz para as crianças, a sementinha vai sendo plantada. Porque a gente usou do quê? Do que elas precisam saber. Então, eu acho que é a base de todas as coisas. E para você descobrir como que eu faço esse mapa de empatia, porque com certeza deve ser a dúvida de vocês, é muito simples. Você pode fazer. Olha só, aqui tem um exemplo que tem na tela do mapa de empatia. Quais são as perguntas que vão direcionar vocês com o mapa de empatia, tá vendo? Ele vai ajudar muito vocês. E as ferramentas que vocês podem usar. Vocês podem fazer, agora a gente está no online, né? As igrejas não são todas que estão conseguindo, né, ter as suas atividades. Então, a gente vai primeiro citar as opções online de se fazer. No Google, há uma plataforma chamada Google Formulários, ou Google Forms. Se você fizer essas perguntas, que a gente está colocando aí na tela, eu posso enviar para vocês após aqui, você tem esse direcionamento. Então, eu fiz lá meu Google Formulário, meu Google Forms, com todas essas informações que eu preciso saber do meu público. E aí, eu disparo para a liderança para disparar para a igreja, para chegar mais gente possível da minha igreja para entender o meu público. Ótimo. Faço um compilado, descubro. Posso fazer no Google Forms, posso fazer enquete no Instagram, enquete no Facebook, posso fazer para as pessoas que têm a igreja, que tem muita gente que tem a condição de ir, eu faço um formuláriozinho impresso, deixo na recepção da igreja, onde a pessoa pode retirar, e eles devolvem o conteúdo. Para quê? Para vocês filtrarem, a gente filtra tudo, e a gente consegue definir quem é o nosso público-alvo. Quem são as nossas pessoas. E através disso, a gente consegue. E isso assim, gente, essa definição, a gente está falando aqui do online, que é muito, muito importante, que é o que a gente está falando para vocês, mas isso atinge a igreja num geral. O pastor pode fazer série de mensagens sobre isso, vocês podem trazer isso como conteúdo de célula, como devocional. Enfim, isso pode ser atingido de várias formas. Né? O pastor geralmente sabe o que falar para a igreja através de muita conversa de gabinete, né? Então, tem aquelas conversas, ele sabe o que a igreja precisa. Então, gente, o diálogo é muito importante.
a comunicação é muito importante. A gente precisa entender qual é o nosso público e o que nós vamos falar para eles. Repito, não é só sobre a gente, são as outras pessoas também. Então, essa já é uma tarefa para vocês aplicarem na igreja de vocês, é um passo muito importante para vocês compreenderem quem é o público da igreja de vocês. Agora o Dani vai dar continuidade em outra parte. Obrigado, Tami. É muito interessante isso que a Tami estava falando, né, gente, de conteúdo e da gente conhecer os membros da nossa igreja para poder entregar o melhor conteúdo para eles, né? Hoje em dia, as igrejas precisaram estar na internet, né? Aquelas que não estavam, porque tudo virou online, né? A gente, em muitos lugares do país ainda, aqui em São Paulo pelo menos, a gente ainda está numa caminhada de retorno do presencial e para a gente é um desafio, né? Fazer um conteúdo que a gente mantenha a igreja perto da gente. E eu acho que isso vai ser para sempre, né? Eu acho que muita coisa agora a gente adquiriu nesse tempo de pandemia, meio que obrigatoriamente, mas a gente vai ficar para sempre, né? Tem muita gente aqui na Penha, né? Que a gente está vendo, que chegou nesse tempo online, porque o conteúdo, de alguma maneira, chegou nessa pessoa, né? Então, é muito importante a gente parar para pensar nisso. Mas aí a gente entendeu, então, que a comunicação é uma forma, uma ferramenta importante para a gente cumprir o nosso ID, para a gente ter como missão do nosso ministério e também para tornar possível a missão da igreja, da sua área de educação ou do ministério aí que você esteja envolvido na sua igreja, a gente entende o quão importante é ter uma área de comunicação na nossa igreja, né? E além da gente conhecer o nosso público, é preciso entender também o que é a nossa igreja, no geral, né? É uma igreja menor, uma igreja maior, uma igreja com uma velocidade um pouco mais baixa, nem tantos eventos assim. É uma igreja que tem bastante diálogo com a comunidade, é uma igreja que é super focada nos seus membros, na vocação missionária, ou não, ela é o oposto de tudo isso. Isso é um estudo assim super detalhado, que aí a gente faz uma propaganda já, né, Tânia, que a gente vai falar mais no curso de comunicação, aí nos cursos de continuidade que a Ilana mencionou, mas é super necessário a gente entender tudo isso. Eu vou falar aqui da PIB Penha, né, porque é onde eu estou inserido e cuidando de tudo isso da comunicação. A gente tem uma igreja grande, uma igreja com pessoas das mais diversas faixas etárias, gostos e etc. Então não adianta eu ter uma rede social mega moderna, com umas artes super modernosas, porque eu vou agrandar uma parte muito pequena da igreja. A gente precisa entender o público, entender o que é a igreja, para a gente entregar um conteúdo, ele em todas as suas áreas, né? No conteúdo em si, no que ele diz, mas também na imagem daquele conteúdo, entregar para que as pessoas deem um retorno disso, né? E aí, para a gente começar a falar então aqui de uma estrutura da área da comunicação, eu queria falar uma coisa para vocês, gente, que é assim, talvez a sua realidade aí na sua igreja seja de já ter uma área de comunicação, de alguém já cuidando disso, né? De você enquanto ministério de educação cristã estarem dentro dessa área de comunicação que já existe, ou não, a sua realidade é que nada existe, né? E que você aí, enquanto educador, enquanto educadora, vai ter que dar o pontapé inicial para que isso comece, né? Para que isso vá caminhando para a igreja inteira. Então, é necessário você entender onde você está. E se você aí é um educador e já tem essa área de comunicação na sua igreja, eu falo até por uma experiência própria aqui, né, enquanto responsável pela comunicação da igreja, esteja caminhando junto com a pessoa da área de comunicação, né? Se você é o pastor da igreja, a comunicação ela precisa estar mega dentro de tudo que é feito, né? Porque é ela que vai contar para as pessoas o que está acontecendo, como vai acontecer. Então, podem ser que aqui existam realidades muito diferentes,
né? Mas eu queria apresentar para vocês uma estrutura básica de como a gente pode começar uma área de comunicação. E aí você vai talvez me fazer outra pergunta daqui a pouco, né? Pô, mas você só eu vou fazer tudo? Talvez isso seja a sua realidade. Ah, não, tem pessoas aqui na igreja que sabem, que trabalham com isso e podem me ajudar. E aí a gente reforça de novo, é muito importante entender o ambiente que você está inserido. Então, opa, foi. Como que você pode recrutar as pessoas para a sua área, né? Como que vai ser o perfil básico do seu time? Eu acho que para você recrutar a pessoa, a sua comunicação para esse convite tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo, né? Onde eu vou comunicar? Nas minhas maiores programações, né? Então, a gente fala muito, assim, na área da comunicação, que o grande prime time, né, o horário nobre da igreja, ele sempre foi ali o culto no domingo, né? Era a programação principal. E hoje a gente está inserido em tantas ferramentas, permite que não seja mais só assim, né? Que a gente fale com as pessoas de muitas maneiras. Então, por onde você vai recrutar essas pessoas? Como você vai conhecer as pessoas que podem te ajudar e que estão disponíveis para te ajudar nessa área, né? Mostre as suas oportunidades de voluntariado, apresente as áreas da igreja, né? Então, a gente tem educação cristã, a gente tem o Ministério de Música, a gente tem a área lá que cuida das crianças. Onde a pessoa vai poder trabalhar? O que essa pessoa vai poder comunicar dessa igreja, né? Estruture o que você quer para a sua área de comunicação, seja ela da sua igreja, seja ela começando. Aí você vai ter o desafio de começar ela na área de educação e depois estender isso para outra igreja. E faça convite para pessoas que você já sabe que são envolvidas, que trabalham com isso, que têm formação. Eu tenho certeza que essas pessoas vão te agregar muito, mesmo que às vezes o estilo não bata, né? O estilo de design, por exemplo, mas essas pessoas vão agregar muito na comunicação da igreja como um todo, justamente por a gente falar com pessoas muito diferentes, né? E aí eu vou apresentar algumas funções aqui para vocês. Lógico que uma área de comunicação pode ser gigante, né? Pode ter muita gente como voluntária, gente como contratada da igreja, e aí reforço mais uma vez, desculpa ser repetitivo, mas que a gente precisa conhecer. Então eu vou apresentar umas funções básicas, né? O conteudista, ele pode ser uma pessoa que vai ser aí, né? Aí falando de conteúdo, seu braço direito e esquerdo, quase que a sua mente criativa, né? E aí, o que esse conteudista pode fazer? Ele pode pegar a mensagem do culto e desmembrar isso em pequenas devocionais para serem postadas, compartilhadas durante a semana, como um pequeno grupo, né, que a Tami falou. Isso pode virar muita coisa para a mensagem do domingo ser replicada, para uma aula da EBD ser replicada durante a semana. Então, esse conteudista vai te dar ideias para você poder fazer isso, né? Ele pode criar os posts para redes sociais. Hoje, por exemplo, né, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Que conteúdo é legal a gente levar nesse dia para as pessoas que trabalham, para pessoas talvez que estejam trabalhando hoje, né? O conteudista vai ser aí o seu braço direito, esquerdo e metade da sua mente criativa. É muito importante você ter um designer, né? Talvez tenha alguém aí na sua igreja que seja a pessoa para isso. Aí você vai me perguntar, e se não tiver? Hoje a gente tem muitas ferramentas que disponibilizam designs prontos, né? Acho que o Canva é uma ferramenta aí que muita gente usa, que tem feito parte de muitas realidades, de muitas igrejas, que tem ali layouts prontos, né? Eu sigo e posso compartilhar também com vocês depois, se vocês quiserem, alguns designs cristãos que têm seus perfis lá no Instagram, que eles disponibilizam packs, né, de conteúdos prontos, então para culto de jovens, para Dia das Mães. Se você tem alguém na sua igreja que possa fazer isso, faça o seu material, né? Dê a cara aí da igreja e do ministério para tudo isso. Mas se você não tem, se é você que vai fazer,
vá atrás dessas ferramentas que hoje em dia aqui no Brasil, graças a Deus, são muitas, né? A comunicação passou por um período assim, a comunicação no segmento cristão, de ser uma coisa que lá nos Estados Unidos era super forte. Se a gente vai ver hoje lá, tem muita coisa, anos-luz do que a gente tem aqui. Mas hoje no Brasil a gente tem muito livro, muito conteúdo bom, que pode servir. Assim. Então, do designer, se você tiver alguém, converse com esse alguém, né? Apresente as suas ideias. Se você não tem, vá atrás de ferramentas que vão te possibilitar ter algo bonito, algo clean, né? Algo que comunique aquilo que você precisa. Um fotógrafo. Gente, o fotógrafo ele sempre fez parte das programações da igreja, né? Então tinha lá um evento das crianças, o fotógrafo estava lá. Isso antes das redes sociais existirem. E hoje o fotógrafo ele é muito necessário, porque a gente precisa postar, contar para a igreja o que está acontecendo. Então tem um fotógrafo. E aí, quando eu falo fotógrafo, né? Eu não falo só o fotógrafo profissional, mas alguém que vai poder te auxiliar a cobrir ali as suas programações, para que isso vire documento, para que isso vire conteúdo, para que isso vire lá um TBT na quinta-feira do que aconteceu na igreja. É muito importante a gente ter essa cobertura, né? E aí, gerir esse time todo, né? Como é que eu vou coordenar esse time todo? Tem um líder, seja você, seja alguém que você vai escolher aí como pastor da igreja, alguém que você vai convidar para essa função, mas tem um líder para ele poder controlar todos esses processos, né? Aqui na Penha são muitas áreas, muitas redes, né? Hoje a Tami está na rede de crianças, eu vou usar ela como exemplo, e ela cuida da comunicação da rede de crianças. Eu, graças a Deus, não preciso me preocupar com a rede de crianças, né? Um exemplo. Mas a igreja tem muitas áreas, muitas redes para dar conta de eu poder comunicar tudo isso. Então, tem um líder para ele organizar tudo isso. Deixe sempre a visão muito clara da igreja. A comunicação ela serve para fazer a visão e a missão da igreja acontecer. Então, deixe tudo isso sempre muito claro para o seu time. Cobre prazos, né? Eu acho que prazos são muito importantes numa área de comunicação, para tudo não ficar em cima da hora. Ai, caramba, amanhã vai ter um encontro de jovens e esqueci de comunicar, né? Pô, isso acontece muito, mas cobre prazos, faça o seu planejamento, isso é muito importante. Agenda e processos, né? Hoje também tem muitas ferramentas que você pode controlar a sua agenda, uma que é muito conhecida, não sei quantos aqui conhecem, mas o Trello é uma ferramenta para você controlar esses processos, a sua agenda super boa, que isso vai te auxiliar muito. E sempre defina um início, um meio e um fim do seu projeto, faça aí o seu planejamento. Comecei a área de comunicação, o que é mais importante? Primeiro eu vou definir a minha linguagem, de como vai ser o conteúdo da igreja. Eu vou definir o que eu quero fazer primeiro. Eu vou criar um logo para todos os ministérios da igreja primeiro, para começar a divulgar isso. Defina esses prazos com base na realidade da sua igreja. E voltando ainda um pouquinho em conteúdo, que a Tami falou tão bem, de uma maneira tão legal, a gente precisa estar presente em tudo, assim. E o estar presente em tudo é um grande desafio hoje em dia, porque cada conteúdo para cada canal é de um jeito, né? Então, o Instagram, ele pede um tipo de conteúdo, o Facebook, geralmente, né, inclusive do que eu vejo aqui na PIBpenha, é um outro tipo de pessoas que estão ali, de público-alvo. Então, entenda o conteúdo que você vai entregar, entenda o conteúdo, o canal que você vai estar presente, né? Eu quero estar presente no YouTube, mas o que eu vou postar no YouTube? O YouTube vai ser um canal só para eu fazer a transmissão do culto de domingo, o YouTube vai ser um canal só para eu postar um vídeo, sei lá, de um coro cantando. O que vai ser esse conteúdo? Como você vai entregar? Né? E começa, gente, devagar. Eu lembro quando eu fui para a comunicação
da igreja 100%, né? A igreja ainda não tinha um perfil no Instagram. A igreja tinha o Facebook e o canal no YouTube. E o site, só. E aí, o pessoal cobrando assim, né? A Tami acho que vai lembrar disso, a Elana também. Sei que tem um monte de gente da igreja aqui também. A gente precisa estar no Instagram. E eu falava, calma, gente, a gente não pode também estar só por estar. Ah, eu preciso estar no Instagram. Pense no que você vai entregar ali, que tipo de conteúdo você vai gerar, né? Para você, para o perfil da sua igreja, para os canais da igreja, do seu ministério, não se tornarem uma coisa eventista, né? Eu falo muito isso aqui na Penha. Não vamos tornar um canal que a gente só comunica a agenda da igreja. Não, a gente precisa comunicar o que a gente tem de melhor na mão, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é a boa notícia, né? Os canais estão por aí, os portais de notícias comunicando notícias boas, nem tanto, notícias verdadeiras, e hoje em dia é a fake news que impera, né? Se nós, enquanto educadores, enquanto pastores, enquanto cristãos, a gente tem o melhor, por que não fazer isso da melhor maneira, começando na área, na equipe, no conteúdo? E aí a Tânia agora vai falar então de inovação, que é o grande tema aí do dia, né? Deu uma pressãozinha agora. Bom, gente, agora que estamos com o público definido, a área formada, criada, chegou a hora daquela reuniãozinha de pauta para a gente ver o que a gente vai fazer agora com o time, né? O que a gente vai fazer agora com a igreja na questão de comunicação, o que nós vamos fazer. E tem uma frase muito legal que eu coloquei aqui até no título desse slide, que é servos confortáveis em dar ideias e ideias que não morrem no fundo de uma gaveta. Por que isso? Porque quando a gente fala sobre inovação, as pessoas automaticamente pensam em um negócio gigantesco, que a igreja tem um aplicativo que você entra, teletransporta, assim, um negócio, né? Só que antes de tudo isso acontecer, precisa uma coisinha acontecer antes aqui, que chama cultura de inovação, que é o que vocês estão aprendendo hoje aqui. Ótimo, como que eu vou fazer a cultura de inovação dentro da comunicação? Primeiramente, pessoas criativas não necessariamente são formadas em alguma área de comunicação. Já tira isso da sua cabeça. Não, pessoas criativas não são necessariamente pessoas formadas em área de comunicação. E essas pessoas criativas que tem na sua igreja, que eu tenho certeza que devem ter várias pessoas, elas precisam ser usadas de alguma forma, né? Elas precisam ser bem aproveitadas na área de comunicação. Por quê? As ideias precisam surgir, né? A gente precisa ter várias ideias. A gente tem o conteúdo que a gente precisa trabalhar, que a gente descobriu lá com a questão das personas, a gente já tem a equipe formada, agora eu preciso criar os meios que eu vou fazer tudo isso, né? E essa cultura de inovação permite que isso aconteça, que as pessoas sirvam independente da minha área de formação. Então, ótimo, eu tenho pessoas criativas que super podem ajudar na área de comunicação. E aí eu pego elas, vamos fazer aquele famoso brainstorm, que são chuvas de ideias, e a gente vai fazer uma reunião. Só que eu preciso de diversidade de pessoas, eu preciso de culturas diferentes, idades diferentes na minha equipe. Como eu disse no público-alvo, não adianta ser apenas pessoas iguais a mim, o mesmo pensamento que o meu, porque é aquela frase muito conhecida, não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo igual. Então, para a gente ter resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. E ideias diferentes vão acontecer através de pessoas diferentes. Olha só quanta coisa diferente aconteceu aqui. Então, a partir do momento que eu tenho essa equipe formada com pessoas diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, tem essa multiplicidade, eu consigo o quê? Trabalhar ideias. E uma coisa que é muito importante vocês saberem, toda ideia é importante. Não existe ideia que vai para o fundo da gaveta, de nenhuma forma. Toda ideia é importante. Pode ser que você não use
essa ideia naquele momento. Mas como a gente sabe, a igreja se reinventa, né? Entram pessoas novas, as crianças crescem, os jovens vão ficando velhos, então a gente precisa reciclar. Então, aquela ideia que não cabia naquele público há 5 anos atrás, ela pode muito caber com esse público de agora. Então, como que eu consigo visualizar todas essas ideias? O que é muito legal. Eu consigo, a pessoa deu uma ideia aqui, a outra pessoa ali complementou, a outra ali complementou. Eu coloco essas ideias todas em post-its, folhas de sulfite, flipchart, qual for a ferramenta que você tiver. O importante é que as ideias você consiga ver, visualizar. Então, eu tenho essas ideias definidas, bonitinho, à vista, para que as pessoas... Às vezes você está assim, parada, eu acho que já deve ter acontecido com muita gente isso. Você bate o olho e fala, nossa, naquela ideia dá para a gente fazer assim, assim, assim. E aí, aquilo que era uma ideia desse tamanho, surge um negócio gigantesco, uma campanha gigantesca na igreja, que vocês podem trazer a igreja inteira para colaborar, né? Naquela ideia que você não dava nada ali, naquele primeiro momento. Eu já cansei de ouvir uma ideia um dia, e eu pensava, meu pai, isso não tem nada a ver. No outro dia, eu olhava e falava, meu, tem muito a ver. Então, a gente precisa de perspectivas diferentes. E isso só se dá uma cultura de inovação, com pessoas diferentes trabalhando com a gente, né? E outra coisa que é muito importante a partir disso, que a gente já criou a ideia, é dar autonomia para as pessoas. Por quê? As pessoas precisam fazer sentindo parte daquilo. E isso é tão legal. Quando você, por exemplo, a pessoa deu uma ideia de uma programação ou uma live, nananã, então beleza. Então você cuida dessa parte. Você vai atrás do palestrante, você vai atrás das perguntas, do apresentador, vai atrás. Vê como vai fazer, se vai ter cenário, se vai ser em casa, do jeito que você pensar. Então ele vai tocar aquela ideia. Claro que sempre compartilhando com a equipe, né? Mas é legal a pessoa se sentir fazendo parte daquilo. É muito legal quando a pessoa vê o começo, o meio e o fim daquilo que ela implantou, daquela ideia que ela teve, se materializando aquilo, né? É muito ruim quando você dá a ideia de uma coisa e você só deu a ideia. Eu não consigo participar da evolução daquilo. Eu não consigo contribuir de alguma forma, eu só contribuir com a ideia. Porque agora a equipe vai fazer tudo sozinho. Então, isso faz com que a equipe esteja sempre motivada, sempre. Você sempre vai ter uma equipe motivada, porque ela vai ter a responsabilidade de criar aquilo que ela pensou. É muito difícil a gente colocar nossas ideias no papel e a gente botar em prática. É muito, só que a gente precisa desenvolver isso. E na igreja não é diferente. A gente cria as ideias, a gente cria o conteúdo, a gente cria a programação online, a interatividade dentro da rede social. Então, isso tudo precisa ter muito engajamento, gente. Vocês vão ver que uma hora a ideia vai travar. Vai ter hora que você vai falar, gente, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não posso, como o Dani falou, eu não posso deixar a igreja só como um calendário aqui nas redes sociais. Porque é uma coisa que é muito importante. Estar nas redes sociais não quer dizer que você é presente online, não. Você estar presente na rede social é você ter um conteúdo que é assertivo ao seu público, você ter engajamento, ter todas essas coisas. Então, o que é muito interessante é essa autonomia rolar. Deixa a pessoa, a equipe fazer, para ela se sentir parte daquilo. Porque a pessoa vai sempre ter ideias para inovar, ela vai sempre trazer alguma coisa que ela ouviu que pode trazer outra ideia. Então, gente, essa cultura acontecer, isso é uma coisa muito importante que vocês devem sim desenvolver na igreja de vocês, porque eu acho que é a grande chave para grandes coisas na área de comunicação. Os servos precisam ser explorados no sentido de usar, né? Ser usados na igreja para o reino de Deus. E isso vai acontecer. E a gente precisa ser incentivadores de tudo isso. A gente cria um departamento de comunicação, a gente define o nosso público, a gente cria o nosso conteúdo, a gente faz o nosso brainstorm, tem as ideias
e deixa as pessoas fluírem. É claro que você precisa acompanhar, porque essa liderança é importante, né? Uma liderança perto, mas que ele tem autonomia de decidir algumas coisas, de desenvolver o conteúdo, para ele se sentir parte daquilo que ele tem. A cultura de inovação precisa ser um estilo de vida na igreja. A gente não pode deixar que isso se afaste e que a gente sempre mantenha as pessoas envolvidas e estimuladas no ministério, seja ele qual for na igreja, principalmente no de comunicação. É Dani? isso. Oi. É isso, gente. Eu estava tão nervoso aqui que eu nem prestei atenção no tempo, mas é, a gente queria dar uma passada, é muita coisa para falar, né? É muita troca. Eu acho que essa coisa da comunicação hoje em dia, ela gera um grande bate-papo, né? A Tami ela falou de estar nas redes sociais, não quer dizer que você esteja presente, né? Para você, o seu conteúdo ali ser visto nas redes sociais, você precisa ter de 2 posts por dia, vamos dizer assim. Então, é por isso que toda ideia é importante, né? Eu quero encerrar reforçando isso que a Tami disse. Toda ideia é importante porque hoje em dia a gente precisa estar presente. Então, Na ainda igreja não mais, tem gaiato, não. ainda mais nesse tempo online, né? Que o que a gente tem é a internet, né? Aqui na PEN a gente ainda está totalmente online, com os cultos, tudo acontecendo de maneira online. E graças a Deus a gente tem tido um retorno muito bom, assim, né, de pessoas que vieram para a igreja o ano passado, esse ano, de maneira online, que nunca estiveram na igreja presencialmente, né, famílias que estão acompanhando os conteúdos da Rede de Crianças lá no nosso canal no YouTube, que que talvez não tenham recursos ali para ter alguma coisa de atividade com as crianças, o coro presente, alguém que faz parte do coro, mas é do grupo de risco e não pode estar presente em nada, mas pode gravar um vídeo cantando. Então, é tanta coisa que dá para fazer e é tão necessário a gente estar presente. Era isso que a gente queria compartilhar. A gente está à disposição para o que vocês precisarem. Aqui a gente deixou o nosso Instagram, né? Tanto a Tami quanto eu, no nosso nome aqui. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, o Instagram da igreja é @pilipenha.sp. E a gente está presente no Instagram, no Facebook, no YouTube, Spotify, Apple Podcast, o nosso site também, um aplicativo. Se você quiser baixar, tem muita coisa lá da área de ensino, né, de educação cristã. Então, conecte-se com a gente, como você preferir, e qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, gente. Elana, dá tempo deles fazerem perguntas ou não?